alguns passos simples para você montar a melhor pregação da sua vida. Você que está começando agora, você que já é um pregador já veterano, você que está começando a pregar esses dias, você que nunca pregou na sua vida, esse vídeo é para você. Se você tem vontade de ser esse instrumento, você estava orando, Deus me usa, eu quero ser um pregador, eu quero ser um ministro, eu quero levar a tua palavra. Se você é essa pessoa que está aqui na frente desse vídeo agora, entenda, Deus ouviu tua oração e depois desse vídeo, te garanto que você vai se levantar daqui e vai pregar a sua primeira mensagem ou a sua segunda mensagem, ou vai apenas aumentar os seus conhecimentos, porque o nosso Deus, ele é fiel. E a mensagem que eu quero te ensinar hoje a pregar e quero aprender junto com você é essa mensagem muito conhecida e que todo mundo deseja ouvir: Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Nessa mensagem, nós vamos aprender a aplicar pelo menos aqui 7 pontinhos para que você traga uma mensagem que pode ser ministrada no culto da vitória, culto da família, de jovens, culto de mulheres, rede kids, num culto no ar livre, numa célula, porque a palavra de Deus é bem-vinda em toda parte. E aqui, nessa mensagem, eu quero que você entenda que depois desse vídeo, você vai abranger assim um conhecimento muito maior. Ficou interessado? Fica comigo até o final e vamos começar. Você vai iniciar a sua mensagem saudando os irmãos com a paz do Senhor, quando você estiver no altar. Você vai agradecer a oportunidade para a pessoa que te ofereceu a oportunidade, a pessoa que te convidou. Você vai se apresentar, caso você esteja numa igreja diferente. E nesse momento você vai falar para os irmãos: vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. E você vai ler, sabe qual? Do versículo 13 ao 18. É o suficiente, são os textos principais dessa história. Quando você lê do versículo 13 até o 18, você vai dizer: queridos, agora eu peço que você feche os seus olhos e ore comigo. Quando você orar, você vai estar pedindo ao Senhor que prepare os corações das pessoas para impedir qualquer tipo de pensamento aleatório, pensamento vago, sabe? Qualquer distração. Deus já vai capturar a atenção deles para que eles foquem somente na palavra. E depois que você orou, você vai iniciar a sua pregação e você faz uma pequena introdução para fundamentar a sua mensagem. Lembre, toda mensagem tem que ter uma introdução, tem que ter o desenvolvimento, que é a própria mensagem, e tem que ter a conclusão. Tudo isso você aprende naquele curso que você vai encontrar aí aqui na descrição. Vamos lá! E a sua introdução? Ah, pastor, mas eu não sei fazer a introdução. Não se preocupe. Aqui você aprende desde a introdução até a conclusão. A introdução nada mais é do que você fazer um pequeno resumo do texto que você já leu em casa, da história toda do Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai contar que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua muito grande, você pode falar até a metragem da estátua direitinho, e que ele convocou todas as autoridades, todos os presidentes, governadores, os líderes de províncias, e estava todo mundo ali. E a ordem era essa: assim que eles ouvissem o som de toda sorte de instrumentos, toda aquela multidão deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Você está fazendo a sua introdução, tá bom? Você está atualizando a igreja sobre o que é que você vai falar, sobre o que é que eles devem esperar. E você vai dizer que de repente, quando foi tocado os instrumentos e todos se prostraram, chegou até o rei, alguns dos seus servos, e disse: rei, o senhor não falou que quando ouvíssemos o som dos instrumentos, todo mundo tinha que se prostrar? O rei disse: é verdade. Pois é, tem 3 ali, dos que o senhor colocou sobre os negócios do reino, que não fizeram caso de ti. Então aqui você já vê um pouquinho de fofoca dentro dos estabelecimentos, fofoca em todos os meios. Aí o rei manda chamar o Sadraque, Mesaque e Abednego: você está contando, você está pregando. Deu mais uma chance para eles, porque senão eles iam ser lançados na fornalha de fogo, e eles não aceitaram negociar, irmãos. Ninguém pode negociar a sua fé. A Bíblia diz que o rei aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que o de costume e foram lançados ali dentro. Mas a Bíblia diz que Deus já estava dentro da fornalha com eles, de forma que tinha 4 homens. Quando o rei chamou-os para fora, eles não apresentavam nenhuma lesão nos seus corpos, nem cheiro de fumaça estava sobre ele, nos seus cabelos, nos seus calções, nas suas capas, nada. E o rei faz um decreto que glorificou o nome do Senhor. Essa é a tua introdução, tá bom? Aí depois que você faz a sua introdução, você vai dizer: meus irmãos, agora vamos entrar nesse texto. Volta comigo aí e abra sua Bíblia lá no versículo 12. Agora nós vamos começar do versículo 12 e você vai pegar do 12 para frente e nós vamos entender a mensagem. Você vai aplicar de forma cirúrgica a palavra de Deus e Deus vai fazer a obra, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Você vai falar para os irmãos
que a primeira coisa que você aprende na história do Sadraque, Mesaque e Abednego, observe que você vai citar pelo menos aqui 7 pontos do que você aprende com Sadraque, Mesaque e Abednego, tá bom? Então você vai falar, a primeira coisa é a recusa na idolatria. Aí você lê o versículo 12 para que os irmãos entendam. Aí você vai dizer que o Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua de ouro que o rei tinha erguido e mantendo-se fiéis ao seu Deus, mesmo diante da pressão social e política. Aí você vai pegar esse texto e vai fazer uma aplicação. Você vai dizer para eles que, hoje em dia, para servir a Deus, diante das pressões sociais e da pressão política, diante dessa sociedade que está aí, não é muito fácil. Servir a Deus nos dias de hoje é muito mais difícil do que servir a Deus há 15, 20, 50 anos atrás. Você vai dizer para os irmãos e fazer até assim alguns exemplos. Imagina um jovem na escola hoje em dia, meus irmãos. Um jovem lá no seu local de trabalho, as tentações que acontecem, as ofertas que vêm, as propostas que vêm. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo 3 jovens, num lugar distante, onde não existia a sua igreja, onde não existia ninguém que conhecia o seu Deus, eles foram fiéis. E você pega essa palavra e fala, seja fiel aonde você estiver. Qualquer lugar que você for, mesmo que ali o teu pastor não está, o teu líder não está, o teu irmão que congrega contigo não está, o teu Deus está em toda parte. E quando você é fiel a Deus, ele se responsabiliza de entrar com você até na fornalha de fogo para mostrar que vale a pena ser fiel. E ainda aqui no ponto 1, a respeito da idolatria, você vai dizer para os irmãos que idolatria não é somente aquele santo que está pendurado na parede, aquele crucifixo na parede, não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Então você vai dizer para os irmãos que às vezes a gente nem percebe, mas estamos idolatrando alguma coisa. Você vai dizer, a idolatria pode ser o teu dinheiro, a idolatria pode ser o teu trabalho, a idolatria pode ser o teu cônjuge, que você coloca ele acima das coisas de Deus, acima de Deus. Então você cita para os irmãos que idolatria é qualquer coisa que tem maior espaço na minha vida, no meu tempo, nos meus pensamentos, do que o próprio Deus. O ponto número 2 que você aprende com Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ler lá no versículo 15. Foi o desafio do rei. Quando você lê o versículo 15, você fala para ele que o rei Nabucodonosor, furioso com a recusa dos 3 jovens em adorar a sua estátua, os confrontou e deu-lhes mais uma chance, mais uma oportunidade para eles se submeter à ordem do rei. E ameaçou a eles jogá-los dentro da fornalha ardente. Irmão, você vai dizer para ele, sabe o quê? Querido, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram mais uma chance. A fornalha foi aquecida muito mais. O rei ameaçou jogá-los na fornalha e você vai falar para eles o seguinte, mesmo sob fortes ameaças, seja fiel. Fale para os irmãos também que os nossos valores não são negociáveis. Você pode estar onde estiver, no seu trabalho, na sua escola, você pode estar em casa. Não negocie os seus valores. Sadraque, Mesaque, Abednego, 3 jovens no meio daquele país gigante, a Babilônia, um rei furioso, um rei truculento e maldoso, ameaçou tirar suas vidas, sabe o que ele disse? Não, eles não aceitaram negociar sua fé. Assim tem que ser cada um de nós. Não troque a sua fé, irmãos. Não troque o seu momento com Deus pelo dinheiro, por um cargo, por uma promoção, para ser reconhecido ou honrado, ou pela fama, por nada. Mesmo se você estiver vivendo o pior momento, diga para eles, seja fiel, porque Deus é fiel com você. O ponto número 3 aqui da história do Sadraque, Mesaque e Abednego que nós podemos aprender está no versículo 17 e 18. Nesse momento, a Bíblia diz que mesmo diante de forte ameaça da fornalha, os 3 jovens, eles mantiveram a sua fé inabalável em Deus. Você vai falar para eles, irmãos, que eles disseram para o rei que, independente das consequências, eles não iriam adorar. No versículo 17 e 18, os 3 jovens, ele diz para o rei que Deus os livraria, mas se não, ou seja, se Deus não os livrasse, ainda assim eles não iriam se prostrar diante daquela estátua, diante daquele ídolo. E sabe o que é que você vai pegar, irmãos? Esse aqui é um dos pontos mais fortes. Aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Porque o Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, ele nos livrará. Mas se não livrar, ou seja, eles estavam prontos para ouvir o sim de Deus e o não de Deus. Eles estavam prontos para receber de Deus um livramento ou não. O servo fiel, irmãos, é aquele que recebe de Deus uma resposta, seja boa ou não seja, ele aceita e continua fiel e entende a vontade de Deus. O servo de verdade é aquele que passa pela luta e pelas
pelos momentos críticos da vida, mas reconhece que Deus cuida dele em todos os momentos. Então você vai falar para os irmãos nesse momento, queridos, não seja um adorador circunstancial. Se está tudo bem, glória a Deus e aleluia. Se está tudo mal, não vou mais nem para a igreja, não vou mais nem servir o Senhor, não vou mais nem ler a Bíblia e nem orar. Deus não está comigo. Querido, Deus prova os filhos que ama. E se você está sendo provado, diga para eles, adore. E se alegre, porque isso é sinal de que Deus te ama muito. A quarta coisa que nós aprendemos aqui na história dos 3 jovens foi a sentença do rei. Aqui é a parte que o rei, isso lá no versículo 19, tá bom? Você lê o versículo 19 e fala o 4º ponto. Porque toda vez que você falar um ponto, você fala um versículo para contextualizar a tua mensagem e a tua mensagem fica pautada na palavra. Então, no ponto número 4, você vai dizer para os irmãos que esse é o momento que o rei aquece. O rei fica tão irado que aquece, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que eles costumavam. E você vai falar para os irmãos, querido, mesmo que a situação se agrave, seja fiel. Estamos falando aqui de fidelidade, irmão. Se você for observar, em suma, a fidelidade desses jovens ficou muito evidente na sua época. E você vai dizer, mesmo que tudo pareça perdido, seja fiel. Ou seja, as coisas começaram a piorar. E você vai falar para os irmãos, às vezes você começa a orar pelo teu casamento, começa a orar pela tua finança, e quando você começa a orar, parece que as coisas estão ficando piores. Parece que o diabo se levantou, que o inferno se levantou. Sabe o que é isso? É porque a fornalha está aquecendo mais para ver se você desiste, para ver se você muda de ideia. Mas sabe o que os jovens fizeram? Permaneceram fiel. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você começou a agir da forma certa? Resista, continue, prossiga, porque o inimigo vai chegar a um ponto que ele vai ter que recuar, porque viu que você não recuou. A quinta coisa que nós aprendemos aqui na história do Sadraque, Mesaque e Abednego foi a proteção divina. Nesse ponto, você pode contar como que foi a forma que eles foram lançados lá dentro. Você vai dizer que o rei escolheu 3 homens mais fortes do seu exército para amarrar os 3 jovens e jogá-los dentro da fornalha de fogo. Aí você conta para eles que quando as portas da fornalha foram abertas, a labareda estava tão forte que a labareda matou os homens do exército que estavam trazendo os 3 jovens, e ainda assim os 3 jovens caíram amarrados dentro da fornalha. Você vai contar isso. E esse aqui é o momento que o Todo-Poderoso faz o milagre. Eles caem dentro da fornalha, todos eles amarrados, e de repente se levantam. Você pode simular eles levantando dentro da fornalha, não estão mais amarrados, ou seja, o fogo queimou a corda que os amarrava sem queimar a pele deles. Observe, irmãos, que coisa maravilhosa. Diga para eles que o nosso Deus é o Deus do impossível. Você vai falar para eles nesse momento. Toda aquela fidelidade dos 3 jovens surtiu efeito nesse momento. Porque Deus, Ele honra a tua fidelidade, irmão. Ele honra a tua fé. E aí você pode ler, para ficar mais gostosa a tua mensagem, Salmo 37, versículo 25. Você vai dizer, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai falar para os irmãos e ainda vai ler Isaías 64, 4. Você vai dizer para eles que Deus diz, aquele versículo, desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu, nem subiu ao coração do homem um Deus como este, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Você está citando o texto que mostra que o Todo-Poderoso trabalha em nosso favor, que o Todo-Poderoso não deixa o justo desamparado, não deixa o justo abandonado. E você vai trazer nessa mensagem para os irmãos uma sensação de que eles estão sendo cuidados, de que eles são preciosos, de que eles são filhos verdadeiramente. A sexta coisa que eu aprendo aqui é o testemunho do próprio rei. Você vai dizer que o rei estava observando tudo. Quando ele olha lá para dentro, ele viu que lá dentro do fogo, ele reconheceu a grandeza de Deus, irmãos. O Deus dos judeus, e por isso ordenou que eles fossem libertos. Você vai falar para eles que quando o rei olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens andando livremente, soltos. E o rei diz, o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, o próprio Jesus entrou na fornalha para honrar os seus servos. Fale para eles, o meu Deus vai entrar onde tiver que entrar para te livrar, para honrar a tua fé, para mostrar que você não está sozinho. E os seus inimigos, aqui o testemunho do rei, você está no 6º ponto, testemunho para o rei. E os seus inimigos que queriam ver a tua queda, terão que reconhecer e honrar e glorificar o nome do teu Deus. E você pode falar para eles ainda aqui, para continuar no versículo 6, dizendo o seguinte, a tua fidelidade, irmãos, eu declaro, a tua fidelidade será motivo de reconhecimento da glória de Deus. Você vai dizer assim, ó, pessoas serão atraídas a Cristo por causa do teu exemplo, por causa do teu testemunho, por causa do teu estilo de vida.
E assim, todos eles vão se sentir felizes em continuar fiéis a Deus. O sétimo ponto é o reconhecimento do rei. No sétimo ponto, você vai ler o versículo 29. E depois que você lê o versículo 29, você vai dizer: após esse milagre impressionante, o rei Nabucodonosor emitiu um decreto reconhecendo a grandeza de Deus e proclamando que qualquer pessoa que dissesse algo contra ele seria punido. Irmãos, você vai falar para os irmãos na igreja que o centro das atenções naquele dia deveria ser uma estátua de ouro que o rei mandou levantar. E sabe quem foi que roubou a atenção e ficou? O nosso Deus. 3 jovens fiéis a Deus conseguiram roubar a cena de todo aquele evento espetacular que deveria ter acontecido com todas as autoridades, e todo mundo parou, sabe para quê? Para observar o que tinha acontecido. Foram olhar os 3 jovens que saíram de dentro da fornalha ilesos. Queridos, isso é maravilhoso. Diga que o nome do Senhor será glorificado por causa da sua fidelidade. Diga que toda cidade que você mora, você está pregando numa cidade, diga toda cidade fulano de tal, fale o nome, diga, vai reconhecer o Deus que você serve. Que coisa maravilhosa. É assim que Deus honra o seu povo, que Deus honra os seus filhos. Os 3 jovens saíram de lá sem nenhuma lesão. E para concluir, você vai ler o versículo 30. E vai dizer que depois disso, irmãos, o versículo 30 diz que eles cresceram e foram alçados a cargos mais elevados. Irmãos, quando você é fiel a Deus, Deus te honra. Você cresce, você prospera no lugar que você trabalha, você prospera na cidade que você mora. Toda promoção, diga para eles, e todo crescimento vem depois da tribulação, vem depois de uma luta, vem depois de uma perseguição. Todo tipo de crescimento, irmãos, ele geralmente vem depois de um gigante que você destruiu, depois de um mar que você abriu, depois de uma muralha que você derrubou, através da glória do Senhor. Quando você terminou de pregar, você vai falar para os irmãos: querido, agora eu quero orar por você. Você que talvez agora se sinta dentro de uma fornalha. Você que se sinta debaixo de grandes pressões no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. Sai do teu lugar e vem aqui. Vou orar por você. Você ora e abençoa aquelas pessoas e eles vão sair dali, queridos, com certeza transformados, e você pregou uma palavra excelente. Escute, aqui na descrição tem o meu curso de pregação, O Segredo dos Pregadores. Adquira e cresça cada vez mais. Deus te abençoe e até a próxima.